O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, cuja festa se celebra dia 12, toda quarta-feira temos a novena. Santuário também das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, hoje nós celebramos um dos apóstolos, Santo André. E a frase que duas vezes aparece no Evangelho é: imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Duas vezes essa palavra surge no Evangelho. Então, o evangelista Mateus quer nos dizer algo. Além do que podemos entender explicitamente, há algo a mais a nos dizer. É importante, talvez uma mera curiosidade, mas eu gosto de ter esses elementos. Eram 12 os apóstolos, e haviam alguns deles que eram irmãos de sangue. Lembremos, um deles, Pedro, o primeiro Papa, que era irmão de sangue de André. O segundo, que são irmãos, é Tiago e João, o evangelista. André era muito amigo de João, o evangelista. Tanto que por outras fontes, não pelo texto de Mateus, mas por outro evangelho, sabemos que João, o evangelista, e André foram primeiro discípulos de João Batista, o profeta. O evangelho de hoje nos mostra a prontidão, a palavra que imediatamente se foram a segui-lo. Isso é uma palavra que vem contra uma tentação ou até um certo vício, até um hábito ruim que nós temos de adiar decisões. Nós somos, de alguma forma, levados a ficar adiando. Vamos ver como se ajeita. Isso é um tanto perigoso. E isso tem um nome, chama-se procrastinação. Procrastinar, adiar uma decisão. Do ponto de vista econômico, isso é uma tragédia. Ontem eu atendi uma mulher, e confesso, ela não sai da minha cabeça, rezei muito por ela, envolvida com agiota, o marido que não aceita, quem acompanhou sabe do que eu estou falando,
Eu sempre digo, entrar em agiota é o fundo do poço, para sair é muito difícil, e fica adiando a solução. Na vida emocional, meu Deus, gente, tem certas coisas que a gente tem que agir com um bisturi. Quando você tem um diagnóstico físico, que você tem com um tumor, que Deus nos livre, e é cancerígeno, o médico chega, em certos casos, diz, não tem o que fazer, tem que operar, você tem que remover, e pedir a Deus nosso Senhor, que não fique nenhuma raiz, nenhuma célula cancerígena. Não é essa? Não é isso que a gente escuta? E tem que rezar a Deus, e ainda faz quimioterapia, radioterapia, que é dificílimo, que é para que, se tiver sobrado uma célula cancerígena, morra. Eu uso isso, e não com insensibilidade, mas é que com isso você entende melhor. Na vida espiritual a mesma coisa. Por que quando a gente fala de câncer, não, tem que ser assim mesmo, padre? Mas na vida espiritual também, no caminho com Deus também. Por isso, imediatamente, o Senhor passa na Galileia, num mar, na verdade um lago, e vê pescadores. Olha para André, Pedro, imediatamente se puseram a seguir. Olha para João e Tiago, imediatamente. Eu pergunto, o que é que nos impede esse imediatamente? Porque nós não estamos convencidos. Porque nós não estamos suficientemente convencidos de que existe um mal que devemos evitá-lo. Volto a dizer, quando a gente sabe, é câncer, a gente faz novena e reza e pede mesmo, tem que pedir oração e pede, reza para o médico arrancar tudo. Se nós estivéssemos convencidos do que Deus pode fazer de novo em nós, nós imediatamente nos colocaríamos a servi-lo. Esse é o primeiro pensamento. Um segundo, e aqui já não me baseio em Mateus, eu quero falar da pessoa de André. André, ele seguia João Batista, e João Batista o levou para a planície do Jordão, aonde é a terra mais fértil. E foi quando Jesus passou e João apontou, ele foi um deles, André e João, que eram muito amigos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis. E eles foram. Jesus olha para trás e diz, o que vocês procuram? João nos mandou perguntar, venham e vejam. É ele, é André. Você vai dizer, mas qual é o texto? Mateus ele fez um resumão. Mateus não se ateve no processo vocacional de André. Não é que existem, é diferente. Para Mateus era importante dizer, foi escolhido, foi escolhido, foi escolhido, pronto, está resolvido. Já outro evangelista diz não. André foi e viu. Percebe o movimento, meus irmãos? Depois André se torna o primeiro, desculpa a palavra, marqueteiro, no bom sentido da palavra, se é que pode ser usado. Mas o primeiro que encontrou Jesus, chegou para o irmão dele, encontramos o Senhor. Que coisa linda. Ele não conseguiu reter a alegria do encontro. Quem encontra Jesus não consegue se segurar. É como alguém vive uma grande emoção. E aqui pensa na tua vida, um grande momento da tua vida. A necessidade que você tinha de falar. Pode ser tanto uma experiência intensa positiva, como intensa negativa.
Você não se contém, você quer falar. No caso André, foi tão forte a experiência que ele teve com Jesus, que ele não se conteve. Ele chegou para Pedro e disse: encontramos o Senhor. Por isso nós chamamos de escola de André. O que é essa escola de André? É aquele que anuncia, aquele que tendo encontrado não guarda para si, aquele que uma vez experimentado não se contém e irradia, exala, proclama. Essa escola de André eu penso muito como obra evangelizar. Eu penso muito que somos nós que devemos mais do que nunca entrar nessa escola de André e dizer: eu encontro, mas primeiro eu tenho que encontrar. Nenhum evangelizador é de fato evangelizador se não foi evangelizado. Nunca, como diz a primeira leitura, que é claríssima: como pregar se não for enviado? Como ouvir se não tem quem pregue? Como crer se não ouvir falar? Como invocar se antes não crer? É a escola de André. Então, nesse segundo ponto, se nós não estamos sendo convincentes, talvez é porque não tenhamos feito a experiência com Jesus. E ele está dizendo: venha e veja. Jesus não é de grandes discursos. Você vai olhar para Jesus, raramente. João é mais discursivo, mas João é mais teológico. Jesus não fazia grandes discursos. Vamos pensar nas bem-aventuranças, 8, 10. Venha e veja. E o que viu André foi o suficiente de fazê-lo discípulo. André reaparece na escola de André, na multiplicação dos pães. Uma multidão. Filipe: Senhor, manda esse povo embora, Senhor. É muita gente, é muita boca para comer. Se nós, mesmo que nós tivermos 200 moedas de prata, não daria conta. André foi o que disse: Senhor, existe um menino aí com 5 pães e 2 peixes. Na escola de André, o homem que crê na providência, o homem que proclama: vimos o Senhor. O homem, quando tudo conspira que não ajuda, tem 5 pães e 2 peixes. O homem que crê na providência. Aqui cabe a nós confiarmos e sermos André. Se nós celebramos um santo, se a igreja celebra um santo como hoje André, é para que eu e você nos espelhemos nele, e sabemos que quando André disse 5 pães e 2 peixes, e a multiplicação é uma prefiguração, é um primeiro sinal do que acontecerá, e André viu a última ceia. Filhos queridos, um terceiro ponto que me encanta de André, diz Mateus que eles estavam na rede, e nesse primeiro chamado, diz que um deles estava consertando a rede. Quem já pescou, eu agora estava até com a equipe lembrando, o Padre Missão, um dos mais difíceis e terríveis que eu fiz, que foi no mar, que meu Jesus, só lembrando aquilo me dá tontura. Quem já foi pescar e com rede sabe que vai rompendo, e ela vai ficando velha e tem que consertar. Eles estavam consertando, não é André propriamente dito, foi a segunda dupla, mas significa que já fazia tempo que estavam ali. Simão, André, Tiago e João eram pescadores de peixes, eles não sabiam fazer outra coisa. Jesus era carpinteiro,
Tanto que certo momento Pedro, de uma forma educada, porém sisudo como era, escuta aqui, nós estamos pescando a noite inteira, o senhor é carpinteiro, o senhor não entende nada, mas em respeito à tua palavra vou jogar a rede. Os papéis são claros, mas eles estavam consertando a rede. Às vezes a gente fica muito tempo consertando rede. Às vezes a gente está com uma rede meio esbagaçada na vida. Às vezes eu e você, nós temos certas situações que a gente fica remendando, consertando, e o Senhor vem, eu quero te fazer pescador de homens, eu quero fazer algo novo que você nunca experimentou. Não, eu vou ficar consertando. Nem pescando, consertando, nem agindo, remendando. Eu te pergunto, o que é que na tua vida já está se esfacelando? Não está sendo mais produtivo, e não estou falando produtivo no sentido de render. Inclusive fiz uma crítica e faço mesmo, está no YouTube, um alerta em relação aos idosos. Não é nesse sentido produtivo de não conseguir mais fazer. Eu estou falando do mundo espiritual, dos apegos, das fraquezas. E a gente não abre o jogo. Às vezes a gente tem tudo para ser ajudado. A gente tem todas as condições de dar um salto qualitativo. Mas a gente opta por viver na mentira, de ficar consertando relacionamentos, a gente fica consertando situações que não devem mais, já foi. E o Senhor dizendo: vem, eu vou te fazer algo maravilhoso. Por que ficar remendando a rede? Por que ficar remendando, curtindo, se desgastando? Por que não ter coragem de dizer: Senhor, imediatamente estou aqui? Me incomoda e ao mesmo tempo eu acho que é um ponto reflexivo que você deveria se perguntar, e eu: quais são as coisas que estão se esfacelando e que não vale a pena remendar? Não vale. Larga, vai. Tenha coragem. Larga. Eu estou tendo uma chance. Eu vou me entregar de vez. Eu estou tendo uma chance na minha vida. E Jesus passa. As oportunidades passam. Agarre-as. Agarre-as. Não brinque com isso. O Senhor passou no mar da Galileia, viu Pedro, viu João, viu André, viu Tiago e foi. Em outro momento ele também encontrou 3. Segue-me. Senhor, deixa eu primeiro enterrar. Acabou, foi. Segue-me. Deixa eu comprei. Foi. Segue-me. Se põe a mão no orado, não olha. Aceite. Último e quarta reflexão. André viveu e teve a oportunidade de viver todos os momentos com Jesus. Diferentemente de outros, esteve na vida pública, na Santa Ceia, na paixão, na morte, na ressurreição, no Pentecostes. Segundo os historiadores, André rapidamente foi até a Grécia, inclusive nos caminhos de Paulo, nós vamos nos esbarrar com lugares onde André esteve. Hoje ele é patrono da Rússia e da Polônia. Santo André foi muito perseguido por Nero, naquele período do Império Romano, que não aceitava o cristianismo.
foi entregue aos algozes e foi crucificado não com essa cruz, nós chamamos de cruz latina. Essa é a cruz latina. Por que latina? Que o Império Romano aplicava como pena capital na Itália, hoje. Já no bizantino, onde hoje é Turquia, era o Império Romano, mas eles não usavam essa cruz latina, eles usavam a cruz em forma de X. Por isso, Pedro foi crucificado na cruz latina de Jesus, porém de cabeça para baixo. Santo André, por isso a gente fala cruz de Santo André, que é diferente, é uma cruz em forma de X, que evidentemente depois vai dar um mais, aquela cruz dos lados iguais. Santo André foi crucificado, e é uma morte que ele ficou 2 dias crucificado, é mais lenta que a latina, porque são 2 toras, e em Roma, um dia ainda vou conseguir fazer padre de missão lá, tem a igreja de Santo André, belíssimo, um dos vitrais mais lindos, e lá estão os restos mortais, levado por quem fez o dito, por Constantino. Ele é pregado, e a cruz, ela é amarrada com uma corda, levemente, de tal forma que aos poucos a cruz vai abrindo, e vai dilacerando a pessoa internamente. Santo André morre mártir. Então aquela experiência que ele fez primeiro, vimos o Senhor, imediatamente o seguiu. No final, ele testemunhou, morrendo por causa de Cristo. Meus irmãos, a morte na cruz não foi nada, diante da experiência que ele fez com Jesus. Tudo tem um preço. Como diz o próprio apóstolo Pedro, há mais trabalho em praticar o mal do que fazer o bem. Há mais dádiva e felicidade em obedecer a Deus do que fazer o mal. Por isso hoje nós olhamos para Santo André, um homem, um jovem, e peçamos a Deus, dai-nos, Senhor, esse desprendimento de André, imediatamente o seguir. Dai-nos, Senhor, essa experiência com Jesus, para que sejamos portadores dessa alegria. Dai-nos, Senhor, a firmeza da fé, até o fim de nossa vida. Amém.